Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área. Acharam que já tinham tido o suficiente aqui de vídeo no sábado, né? Mas reuni algumas notícias bem relevantes que podem impactar o mercado na segunda e que nós devemos ficar de olho. Portanto, bora pro vídeo. Depois a gente dá uma olhadinha lá no gráfico do mini índice, tá? Pra gente entender qual que é o movimento que podemos esperar aqui, principalmente no diário, tá? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Amor Dinheiro Oficial, Telegram gratuito, o melhor Telegram de todos aqui na descrição e também no site amoroldinheiro.com.br, onde você acha tudo sobre o amor ao dinheiro, inclusive os cursos, tá bom? Então o Senado americano aprova pacote de ajuda de 1,9 trilhão de Biden. O projeto de lei ainda terá de passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados antes de ser enviado para a sanção do presidente. Então, saindo o estímulo lá, pode aquecer aqui também. Afinal, o Brasil é uma economia que os mercados internacionais aí dominantes, os líderes, os países líderes, acabam movendo o nosso mercado, tá? Se baseia muito em bolsas estrangeiras, tá? E aí, foi uma briga difícil. Olha lá, nenhum senador da oposição republicana votou junto com os democratas, tá bom? O pacote foi aprovado por 50 a 49, com a ausência de um senador republicano. Imagina essa galera agora cobrando esse cara que faltou. Pois é, ia ficar 50 a 50, tá? O projeto de lei ainda terá de passar então lá na Câmara dos Deputados, parecido aqui com o Brasil, antes de ser enviado para a sanção do presidente por causa das mudanças sofridas no Senado. Mas a expectativa dos democratas é de que Biden possa promulgar o pacote antes do próximo dia 14, quando expiram benefícios incluídos no segundo pacote da Covid de 900 bilhões de dólares. Agora esse daqui é 1,9, tá? E aí, o texto do pacote limitou o alcance de alguns benefícios, etc e tal. As mudanças exigiram uma maratona de negociações, porque cada um quer puxar para um lado, são visões diferentes. Lá nos Estados Unidos nós temos republicanos e democratas, e aí cada um fica pendente para um lado, tá? Então, o pacote agora volta para a Câmara, que deve aprovar o texto revisado pelo Senado antes de enviá-la à Casa Branca para assinatura do próprio Biden, tá? A expectativa é que a Câmara vote o novo texto no início da próxima semana, tá? E o texto aprovado pelo Senado prevê um benefício extra de 300 dólares semanais, hein? Guarda esse número aí, 300 dólares semanais ao seguro-desemprego até 6 de setembro e o envio de cheques no valor de 1.400 dólares a indivíduos e famílias de renda mais baixa e 350 bilhões em ajuda aos governos estaduais e locais e também o financiamento para a distribuição de vacinas, entre outras medidas de ajuda para americanos e empresas em dificuldade em virtude da crise provocada pela pandemia de Covid-19, tá bom? E tem gente que aplaude lockdown no Brasil, tá bom? Isso sim é um pacote de estímulo. Querendo ou não, eu sou um cara mais liberal, por exemplo, mas é um estímulo interessante, afinal o governo arrecada, então ele tem que repassar, tá bom? E apesar de ser uma medida mais democrata, mais à esquerda, eu aplaudo esse estímulo, tinha que ter mesmo, tá? Claro que a conta virá depois, mas como eu falei, o governo arrecada, tem que repassar. A demora na votação ocorreu por causa da oposição, etc e tal. Esses detalhes vocês não precisam saber, tá bom? E agora, presta atenção, hein? Cidade no interior de São Paulo consegue, na justiça, voltar para a fase laranja. A decisão favorável a São José dos Campos abre caminho para que outros prefeitos também façam isso, tá? E eu aplaudo aqui São José dos Campos pelo feito. Olha lá a justificativa, tá bom? Então, o desembargador Jefferson Moreira de Carvalho atendeu a argumentação da prefeitura de que a ocupação de leitos para Covid no município ainda não supera 75%, o que permite que a cidade se mantenha na fase 2 ou fase laranja. Afinal, não tem que ter números e dados técnicos para definir a fase? Então, ponto final. Mas mesmo assim, nosso querido insano governador psicopata João Dória ainda acha que tem que ficar na vermelha, e ele faz um comunicado lá que as prefeituras devem, na qualidade de tutoras das cidades, adotar medidas que protejam a população, que garantam às pessoas segurança e não o contrário. E sinceramente é isso que eles estão fazendo, voltando para a fase laranja para deixar a galera trabalhar, tá bom? Face à movimentação jurídica da prefeitura de São José dos Campos, o estado espera que em tempo os prefeitos reavaliem, blá blá blá, vidas estão em jogo. Mas não é só vírus que mata, desemprego também, tá bom? E se você não entende isso, tem que sentar e refletir um pouquinho sobre como a sua vida não é igual à vida dos outros, tá? E tem gente que depende do R$1 que ganha por dia para sobreviver, tá bom? Eu entendo,
como é que você não pode entender pelos mais pobres, tá bom? Então, voltou e Taubaté já tá de olho aí para fazer isso também. Em Franca, o prefeito Alexandre Ferreira declarou, por meio das redes sociais, que também vai buscar na justiça o direito de manter atividades abertas. Eu aplaudo todos esses caras, tá? Aí você pode ler aqui na descrição essa matéria na íntegra, mas pode ver que as prefeituras aí brigando com o governo estadual, que é gerido por um maluco, né, um marqueteiro, né, que já não fez um bom trabalho como prefeito de São Paulo, agora virou governador, mas a contrapartida parecia pior, para ser sincero, na época. Mas enfim, decretando lockdown sem parar e afetando a economia. E claro, não está matando a galera de vírus, mas está matando de outras coisas, tanto a economia quanto os trabalhadores mais pobres e as microempresas, tá bom? Você pode discordar, meu querido, mas tem que sentar e pensar, tá bom? Não tem jeito, não tem como parar a economia. A cidade, estado de São Paulo, o Brasil, não comporta lockdowns, não mais, entendeu? Já foi feito de mau jeito, agora está sendo refeito do mesmo jeito que era mau jeito. E quem paga o pato é o mais pobre e a economia, tá? E os microempreendedores, que também entram aí nos mais pobres, entre aspas, tá? Banco Central terá de elevar Selic na próxima reunião e largada deve ser de 0,5 ponto, diz Volpon, tá? Então lembre-se, há pouquíssimo tempo a gente teve notícias aí do Banco Central não tendo pressa para subir a Selic, agora nós temos uma opinião contrária. Então temos hoje uma postura monetária que era adequada para o mundo afora que foi embora, o mundo que foi embora, desculpe. Diz ex-diretor do Banco Central e atual estrategista-chefe de investimentos da gestora WHG. Então é um cara que já foi diretor do Banco Central. É inegável que o Banco Central terá de aumentar a taxa básica de juros na próxima reunião do Copom e a largada deve ser dada com uma elevação de 0,5 ponto percentual da Selic a 2,5%. Essa é a avaliação do estrategista-chefe, nosso querido aí Tony Volpon, lá da gestora Wealth High Governance, que vê uma piora significativa no balanço de riscos da política monetária, tá? Então, não precisa ler na íntegra também, tem que só entender que a Selic deve voltar a subir, tá? Olhando um pouco mais para frente, Volpon afirma ainda que uma taxa final entre 4% e 5% seria adequada, pressupondo o andamento da vacinação e a acomodação do quadro global pós-pico de vacinação e nada de populismo na política econômica, o que é bem difícil em qualquer esfera, tá? Temos de voltar para uma taxa positiva, descontando a inflação, acrescentou o profissional, tá? Então, de olho na Selic, afinal a Selic, ela impacta diretamente ali também no dólar e nos seus investimentos aí, e na entrada ou saída de dinheiro estrangeiro, tá? Gostaria que o Banco Central reconhecesse mais as grandes mudanças no cenário externo e no cenário interno, como a situação fiscal, para sinalizar que tem ciência dessas alterações e que haverá um ajuste necessário para reancorar as expectativas. Para ele, pode até haver a leitura de que a inflação terá um pico e depois terá um quadro mais benigno. Não é a minha posição, mas é defensável. Olha lá como ele vê outros lados também. De qualquer maneira, o Banco Central tem de reconhecer que o balanço de risco piorou muito e quando há essa piora, é hora de agir, tá bom? Não pode ficar só olhando. E claro, preste atenção, o valor do novo auxílio emergencial vai variar de R$ 150 a R$ 300, disse nosso querido presidente Bolsonaro, tá? Gravou lá o valor do dólar, era $300 por semana, tá? E agora nós temos aqui de 150 a 300 reais por mês no novo auxílio emergencial. Então, ele afirma nesta sexta-feira à noite que a nova rodada do auxílio emergencial deverá ter repasses do benefício que vão variar de R$ 150 a 300 e poucos reais, e defendeu a ajuda paga pelo governo para atingidos pela pandemia de corona. Beleza, maravilha, mas um valor muito baixo. Infelizmente, nosso país parece ser pobre e nós continuamos mantendo super salários e privilégios, né? Pode ver que a reforma administrativa vai manter os privilégios dos funcionários atuais. Infelizmente, inclusive os super salários e os super privilégios aí da elite do funcionalismo público, que envolve todos ali, legislativo, executivo, STF. Infelizmente é o que temos para hoje, por isso que eu sempre falo de olho em 2022 para votar corretamente em deputados e governadores e presidente, tá? Auxílio emergencial é endividamento do Estado, não tem como, alguns acham que pode durar a vida toda, não dá. Beleza, ele está certíssimo aqui. Lá atrás eram quase 50 bi de reais por mês, quando era 600 reais. Pode ver que ele nem entende muito, presta atenção. Agora assinamos não, fizemos um acordo, se não me engano, de 42 bi, para mais 4 parcelas de, em média, 250 reais, quando na verdade são 44 bi. Então nem o presidente sabe o valor correto, ele tá em Nárnia, tá? E porque média tem história de mãe solteira, não sei o que, então varia. Vai variar de 150 a 300 e pouco. É pouco, eu preferia ter isso a não ter nada.
diz nosso querido presidente, e você já consegue enxergar uma diferença brusca ali entre ele e Biden, né? Onde o Biden ali, o pacote econômico dos Estados Unidos muito bem dividido e para categorias, etc. Aqui tem história de mãe solteira, não sabe nem para que vai ser dado o auxílio, não é bem planejado e não é só culpa dele, é lógico, né, de todos os nossos governadores aí, e nisso eu digo também legislativo, tá? Câmara do Deputado e senador, tá bom? Mas novamente o presidente criticou medidas de restrição social e aqui eu concordo 100% com o Bolsonaro, tá bom? Acho que tem que deixar aberto, tem que deixar o trabalho, você tem que transferir a responsabilidade de isolamento e limpeza e sanitária, lógico, para o indivíduo e não para um lockdown, fechando todo mundo e deixando todo mundo sem poder trabalhar. Afinal, eu consigo ficar em casa sem trabalhar, fazer nada, mas o fulano dali não consegue. E é esse cara que a gente tem que se preocupar, não só com a gente, né? Para quem é classe média ou alta aí, ficar em casa é tranquilo, né? Não tem perigo, mas para quem tem que pagar conta, ou até para quem é classe alta e tem contas altas, também vai ter que ralar, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso, tá, galera? Não é só pensar no seu, tem que pensar no mais pobre também, tá? E agora, hoje em dia, com essa historinha de fica em casa, a economia a gente vê depois, o cara não tem como ganhar a vida dele. Ele é meio agressivo em suas palavras, eu discordo disso com ele, acho que tinha que ter decoro e postura como presidente, né? Mas tem a maioria que acha que não, mas enfim, eu discordo aqui do jeito que ele fala e que ele se expressa, tá? E preste atenção agora, última do vídeo, como a Petrobras passou de estatal promissora para investimento nebuloso e de alto risco em poucas semanas. Eu nem vou ler essa matéria inteira, eu só vou utilizar ela para a gente ir lá para o gráfico e vocês prestarem atenção em uma coisa, tá? Então vamos falar um pouquinho de mini índice e claro, a gente vai ter que esbarrar em Petrobras também, onde eu vou dar uma perspectiva um pouquinho diferente de longo prazo, mas eu acabei falando no vídeo de hoje também das top 10, tá? Então, para o mini índice, nós temos novamente um rompimento de LTB, esse rompimento agora ele vem um pouquinho mais bonito, tá? Pode ver que anteriormente, no rompimento anterior aqui, no diário, nós não tínhamos algum padrão de candle de reversão, nenhum aqui, tá? Você não tem, você tem só uma acumulação enorme, né, muita volatilidade e um rompimento bem fraquinho, tá, sem muito ânimo. Aqui embaixo já nós temos outro cenário. Nós temos uma tendência aqui, um padrão de candle um pouquinho diferente, né? Dá para falar que é um martelinho gigante com muita volatilidade, também concordo, mas ele rompe com um pouquinho mais de afinco. Nós estamos mais no fundo do gráfico, tá bom? Então pode sinalizar uma força de reversão mais interessante. E lembrando também que essa reversão, se você pegar do fundo até agora, são quase 9 mil pontos, vai 8.300 basicamente. E aí nós rompemos de volta os 114.600, que era um ponto muito relevante anteriormente e agora também, tá bom? De olho como esse ponto, ele era bem respeitado e agora rompendo esse ponto, pode ser uma nova jornada para o nosso Ibovespa subindo, tá? Então uma tendência de alta. E claro, agora a gente vai falar um pouquinho também da Petrobras, que a gente tem que falar, né? Enquanto alguns pintam um cenário de desinvestimento, né? De mandar os investidores tirar o dinheiro, eu acho que vocês precisam entender, galera, e eu falei isso no vídeo do Top 10 também, que tá barato, tá? Um ativo que cai de repente, os seus 27%, já chegou a cair ali 33%. E é um estatal que já tem isso no histórico, é meio cíclico, né? Quando a gente tem ingerências, acontece isso. Você olha para trás no gráfico diário e você enxerga que ela está num patamar que é essa zona de acumulação muito importante aqui, do 18,71 até o 23,50, que é um patamar de defesa enorme, com certeza, são quase R$5 de defesa do preço. Mas é uma região interessante de compra, porque a gente já bateu no 31,24 e agora o ativo principalmente sinaliza aqui fundos ascendentes batendo no 27,2, tá? Então pode ser que esse ativo ele nem desça além do 20,72 e volte ali para o 31,24 novamente. E nessa você consegue ganhar bastante percentual de ganho. É claro que não vai ser amanhã nem depois, tá bom? É com certeza com uma melhora aí do preço do diesel, etc. Os desinvestimentos da Petrobras também, quem sabe uma privatização, tá? Mas não tem como negar, o ativo está atraente para um percentual de ganho aí e até para longo prazo, para curto, para médio, para longo. Tá bonitinho, né? Quem me ouviu, quem seguiu aqui o vídeo, eu não dou recomendação, mas eu passo as dicas, né? Conseguiu sair legal aqui de Petrobras perto do 25,35 e pegou aqui uma despencada e pode ter entrado de novo no 27,2. Eu já tinha cantado essa bola também, tá? Então só você seguir o gráfico é seu melhor amigo, ele desconta tudo que acontece no mundo. Por isso que chama Price Action, é a ação do preço. E a ação do preço te dá todos os nortes aí que você precisa, tá bom? Então, na minha opinião,
Essa matéria aqui acaba sendo um desserviço, assusta muito investidor que lê Infomoney, por exemplo, e aí você pode pegar oportunidades na Petrobras, nem tudo é um desastre, tá bom? Queda é oportunidade. É claro que a gente critica governo X, Y, etc. por causa das presepadas, mas no mercado financeiro quem tá ligado acaba pegando oportunidades, beleza? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, o vídeo ficou meio longo mesmo, mas é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo que provavelmente será de Saraiva. Tamo junto.